Chega a hora de escolher. Cesariana? Parto normal? Parto humanizado? Que é isso? Tem gente que começa a ouvir um monte de nome em francês, nome em inglês, que a gente nunca ouviu falar. Peraí, eu só conheço dois, que é o cesárea, que é a cesariana tão conhecida, e o parto normal. Existem outras diferenças? Boa tarde, gente. É um prazer recebê-los. Hoje eu recebo aqui a Andriele Barbieri, que é enfermeira, a Jaqueline Queirolo, psicóloga, e o Dr. Gustavo Eduardo Vitorino, que é obstetra. Existem vários tipos de partos, doutor? Na verdade existem sim. Basicamente são dois. Tá. Existe o parto normal, natural, e a cesariana. Tá. Dentro do parto normal hoje, depois de nós vivemos um tempo em que se medicalizava muito o parto realmente, realizando procedimentos para a mulher assim que internasse no hospital, como fazer flit enema, evitar que ela comesse. Então se medicava muito nesse aspecto. Começaram a se criar situações para favorecer o parto normal, para que houvesse um conforto maior com relação à mãe, naquele momento tão especial, e aí se começou a utilizar esse termo parto humanizado. Na verdade é um parto normal, procurando evitar realizar procedimentos desnecessários que possam causar mais desconforto para a mulher e facilitar esse momento tão importante, tão bonito da mãe. Agora, a procura ainda continua sendo maior. É parto normal ou a cesárea? Olha, por um aspecto cultural, emocional, que já vem de algum tempo, o Brasil tem uma mentalidade mais para cesariana. Mais do que os países mais desenvolvidos de primeiro mundo, né, Jaqueline? Por que isso? Por que essa procura pelo parto, pela cesárea e às vezes não pelo parto normal? O que as mulheres temem? Na verdade, acho que é assim, Sara, as pessoas têm muito medo do desconhecido, né? Então, até uma questão cultural, porque tem muito a ver, assim, a cesárea... O doutor Gustavo pode falar isso também, é assim, tem aquela coisa assim, vamos marcar no dia tal, na hora tal. Então, para a mãe, isso facilita muito, né? Agora, a questão assim também, a dor, eu acho que, eu sempre falo isso, que a falta de informação gera fantasia. Então, alguém lá, um leigo, fala, nossa, eu fiz um parto normal e tive uma dor horrorosa, foi uma dor muito grande, para a experiência que a pessoa teve. Então, as pessoas se apegam muito nisso. Então, acho que falta um pouco de informação, essa questão assim, de escolher e de quando fizer a escolha, realmente entender essa questão do parto normal, o quanto isso é benéfico para a criança, o quanto isso é benéfico para a mãe. Né? O doutor Gustavo pode falar disso até melhor que eu. A cesariana não deixa, é uma cirurgia, né, doutor? Então, acho que tudo isso é uma coisa que... É para ser pensado, é para ser relevado. Os dois têm, acho que, seus prós e contras. Agora, se a gente fala cesariana, é como a Jaqueline falou, é uma cirurgia e tem suas consequências depois também, né? Com certeza. Inclusive, diferente do que muita gente imagina, que o parto normal provocaria um sofrimento maior para o bebê, é muito pelo contrário, né? Como a gente está falando aqui, né? A cesariana para a mãe é uma cirurgia, né? E está relacionado a alguns riscos. Então, riscos de infecção, sangramento maior, todo esse aspecto tem que ser relevado. E a recuperação também. Né? Com certeza, a recuperação do parto normal é mais rápida. Óbvio que com as técnicas que a gente usa hoje para cesariana mesmo, o conforto é maior comparado a antigamente, mas não equivale a um parto normal. O parto normal, como o próprio nome já diz, é o normal, é o que o corpo da mãe foi preparado para... Por isso que chama normal, né? Por isso que chama normal. Tem uma recuperação muito mais rápida. Tá? Para o neném é melhor? Para o neném também. Tá? Tem aspectos de segurança, como a eliminação dos fluidos que estão ali no pulmão, que na passagem pelo canal do parto, são eliminados mais facilmente. Aspiração do líquido, que pode acontecer durante tanto o parto quanto a cesárea, é menor durante o parto normal. Então, existem vantagens. Como você falou, não é que só tem vantagens, mas ainda predominam com relação às vantagens de uma cesariana. Agora, dentro da questão do parto normal, até queria que a Andriele falasse, a gente ouve falar no parto humanizado, mas o que é esse parto humanizado? Na realidade, Sara, o parto humanizado são as diferentes formas de lidar com a emoção da mãe nesse momento do parto. Né? Nós podemos, como o Dr. Gustavo disse, tem vários tipos de parto, tem o parto natural, né? Tem o parto normal com analgesia, tem o parto Le Boyer, que é o parto na água, mas dentro de tudo isso, a mãe precisa ser tratada com humanização. Tá. Né? Ela ser apoiada nesse momento, ter uma equipe que sustente todos os medos e as ansiedades que ela apresenta nesse momento de parir, né? Então, o parto humanizado, na realidade, é quando você tenta, de todas as formas, minimizar os efeitos para essa mãe, né? Os efeitos, os traumas para essa mãe e para o bebê que está
Porque ela já está insegura, ela não sabe o que ela vai passar. Ela está ansiosíssima. E chega lá, não, separa do marido. Ai, imagina que desespero. Não, realmente, eu não sei, porque eu ainda não passei por isso. A Fernanda passou 2 vezes, pode falar melhor. Mas eu imagino que deve ser desesperador. Falando ainda nessa questão do parto humanizado, a gente pode falar também sobre a questão desse parto Le Boyer. Pouca luz, música suave e água. Uma técnica francesa de parto criada na década de 70 começa a ganhar adeptas aqui na cidade de Londrina. O bebê vai nascer dentro de uma banheira e o médico garante que o sofrimento de mãe e filho é menor. A Alice nasceu neste quarto de hospital e foi planejado para ser assim. Mais precisamente, ela veio ao mundo dentro desta banheira, pelo método Le Boyer, criado pelo médico francês Frédéric Le Boyer, introduzido no Brasil na década de 1970. No ambiente, pouca luz e música suave. E nada de palmadas para o bebê chorar. Tudo foi feito na água e sem o uso de anestesia. O fato do bebê, dentro da água, sair de um meio líquido, que é a bolsa que ele está, para outro meio líquido, primeiro é muito menos traumático. Segundo o médico, há casos em que realmente há necessidade de uma cesariana. Mas a grande maioria das mulheres pode ter um parto normal e natural. Talvez 90% de todas as mulheres que têm parto normal têm a mesma condição de ter um parto natural, né? Sem interferência, em ambiente tranquilo. Como as fotos mostram, o médico foi mais um coadjuvante que acompanhou tudo. Foi o momento mais do casal, com uma grande participação do pai. Ajudar efetivamente mesmo, né? Tá dentro da banheira, ajudando ela nos momentos onde ela estava fazendo com as contrações e tal. E principalmente a gente poder dividir esse momento, essa chegada, né? Receber esse novo serzinho que chegou aqui para esse mundão, né? Era exatamente o que Andréa planejou. Foram 6 horas em trabalho de parto, que ela garante nem ter visto passar. E ainda praticamente sem dor. Eu tomei um suco, sentava, conversava, eu dançava, sabe? Não é aquela dor insuportável, é uma dor super suportável. E vale a pena, né? Depois de ter o bebezinho nos braços. Para os pais foi uma experiência única, surpreendente e inesquecível. E tão tranquila que eles pretendem repetir a dose. Quando estava saindo da sala da banheira, até falei para o Alessandro, o segundo vai ser mais rápido, porque agora eu já peguei o jeito. Que coisa mais linda. Andriele, queria até que você falasse, a gente fica até emocionada, arrepiada de ver algo como isso. Qual que é a vantagem desse parto? Por que esse parto? E, na verdade, até Londrina é uma das poucas cidades que tem, né? Não é todo lugar que tem uma estrutura como essa. Isso. A estrutura mais próxima seria em Curitiba, então aqui para o norte do Paraná. Só Londrina. Londrina fica como referência mesmo. Então, Sara, a importância desse parto, na realidade, é mais uma opção da mãe, né? Ela precisa optar por isso, junto com o seu obstetra, optar por esse tipo de parto, né? Onde a mãe vai usar a água como técnica de relaxamento. Tá. Né? Para ela ficar mais calma e para o neném também. Isso, porque a água ela tem que estar numa temperatura aquecida morna, né, de 32 a 37 graus, e aí nessa água ela vai fazer a técnica de relaxamento. Né? Claro, ela tem um alívio da dor durante essa imersão na água e ela pode vir realmente a ter o seu bebê na água. Como até mostra na reportagem, né, o bebê passa do meio líquido para o meio líquido. Ele está acostumado. Né? Ele já está acostumado nesse ambiente. Não, ele estava dentro da água mesmo, né? Ele já está acostumado até nesse ambiente. Até o choque é menos choque, na verdade, é menos bruto, né? E assim, a mãe pode vivenciar esse momento também, porque ela participa ativamente. Parece coisa de filme, né? E a gente tem aqui em Londrina. Agora, uma outra preocupação também que eu sei que as mães têm, antes de ir para a maternidade, ganhar o seu neném, é o que vai levar. Não é verdade? É verdade. O que vai levar? Aqui a gente tem mais ou menos algumas coisas que a gente pode ver assim que a gente vai levar para a maternidade. A Belle-Vie, que é aquela calça que a gente vai sortear da maternité para você, quando você compra a calça, você ganha uma listinha de maternidade, que essas são algumas preocupações também. Então a mamãe tem que levar roupas para ela, camisola, tudo mais. O papai também, não pode esquecer dos documentos. Às vezes sai tão correndo, na verdade, esquece documentos. Isso já aconteceu? Acontece. Muito, muito. Não pode esquecer.
pro bebê também, tá, gente? Tem que pensar em levar os últimos ultrassons, tem que levar macacãozinho, e daí você vai levar o coelhinho, tua roupinha pro neném, lencinho umedecido, por aí vai. E, claro, dependendo da estação do ano, se está mais quente ou mais frio, você vai ter que pensar nisso também, enxoval, ou seja, são milhares de coisas que a mamãe tem que pensar. Agora, para poder facilitar, é só você dar uma passadinha lá na Maternité que você vai encontrar tudo. Você vai para a maternidade munida de tudo. Maternité, moda gestante, bebê, uma loja completa para você, tá? Fica ali na Hugo Cabral, quase esquina com a Espírito Santo, entre Alagoas e Espírito Santo, tá? É loja 4, número 1131. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Para você, mamãe gestante, aquela roupa mais confortável, que não vai te apertar e vai deixar você bonitona, com a autoestima lá para cima. E, claro, roupa para neném até 2 anos de idade. Tudo que você vai levar para a maternidade, na bolsa da maternidade, você vai encontrar lá também. Inclusive sapatinhos e meinhas e tudo mais, gorrinhos. Agora é o seguinte, se você quiser concorrer à calça da Maternité, que é a calça Belle Vie, o que você vai fazer? Você vai passar lá na loja, não precisa comprar nada. Só vá até a loja, preencha o cupom, que no dia 1º a gente vai sortear, 1º de junho, a gente vai sortear para você essa calça. Mas você tem que ir até lá na Hugo Cabral, 1131. Maternité, moda gestante e bebê. Agora, a gente foi às ruas. E as pessoas têm as suas dúvidas também. Sabe que existe aqueles mitos, existe aqueles tabus, e as pessoas fizeram as suas perguntas relacionadas a parto e pós-parto também. Vamos ouvir? Qual que é a primeira dúvida do dia? Oi, meu nome é Ana, eu moro no Jardim Leonor. Eu gostaria de saber por que depois que a mulher ganha um neném, tem que ficar 40 dias sem lavar a cabeça? E aí? Tem mesmo que ficar? Não tem? É mito? Porque antigamente assim... Você ganhou neném, não pode, 40, é a quarentena. Sem lavar a cabeça e sem fazer muitas outras coisas também. E aí, gente? Pois é, esse é um aspecto cultural muito interessante, né? É muito próprio nosso, mas isso não tem uma lógica de ser. Tá? Vendo a cultura dos nossos bisavós e antepassados, de que recairia dieta se você... Não dá pra gente explicar exatamente o que é isso, tá? Mas que recairia dieta e a pessoa teria problemas com relação ao útero, alguma coisa, se lavasse o cabelo por causa da friagem e de alguma coisa assim, durante esse período. Mas isso não tem uma lógica, nem assim, não achamos uma lógica para isso. Então não tem problema nenhum, a pessoa, muito pelo contrário, tem que ter uma higiene muito boa. Tá. Você imagina uma mulher que antigamente ficava 40 dias sem lavar o cabelo durante o período de pós-parto. Tinha que comer só canja de galinha, porque claro, é um ótimo alimento, importante, tudo, mas só canja de galinha por 40 dias deve ser uma experiência um tanto quanto desagradável. Nunca mais a vida ela vai querer canja de galinha. Nunca mais vai querer ter neném, né? Então não, isso é um mito só, mas não assim. Tem lógica. Mesma coisa durante a menstruação. Muitas mulheres ainda não lavam o cabelo durante a menstruação com o mesmo medo. A minha mãe não deixava lavar. Não tem um aspecto médico, físico que vá ser prejudicado com isso. A gente tem mais uma dúvida, vamos ver. Meu nome é Jéssica, eu moro no Jardim Igapó. Eu gostaria de saber por que as mães não saíam com seus filhos na primeira semana de vida. O que é esse tal de mal de 7 dias? E aí, gente? E aí, Andriele, pode responder? Bom, na realidade é um outro mito. É outro mito. Essa situação do mal de 7 dias, né, que antigamente os bebês acabavam tendo uma morte precoce, né, e isso por conta do cuidado errado com o umbigo do bebê. Né? Então, assim, dizer que eu não podia um familiar visitar o bebê, que não poderia receber uma pessoa menstruada em casa, né, que o leite secava, mas na realidade são mitos mesmo. Né? Essa história do mal de 7 dias nada mais é que cuidado errado com o umbigo do bebê, né, que precisa ter uma higiene correta nesse cuidado do umbigo com o bebê até que tenha a queda do coto umbilical e a cicatrização da região umbilical mesmo. Então, na realidade, é um mito, né, por conta do cuidado errado com o umbigo do bebê. Não tem mal de 7 dias, coisíssima nenhuma. Na verdade, o mal de 7 dias era muito relacionado com o tétano neonatal. Tá? Então, antigamente, em propriedades rurais, tudo se usava, para você ter noção da cultura, né, até esterco de animal, para curar o umbigo. Tá? E aí isso carreia bactérias, tudo, e aumenta o risco de tétano neonatal. E o tétano se desenvolvia e com mais ou menos 7 dias o neném tinha complicações e poderia morrer. Então, é relacionado com o cuidado do bebê, óbvio, como a André falou muito bem, só que com esse cuidado inadequado do cordão, que aumentaria o risco de tétano. Aí, graças a Deus, isso diminuiu muito hoje. Ainda bem, né? E isso é uma questão que a gente continua orientando as famílias.
Porque ainda tem os avós, os bisavós, que ainda tem essa cultura errada, né, inadequada do cuidado. Tá certo, tá certo. Gente, semana passada a gente falou sobre as transformações no corpo da mulher. Hoje a gente está falando sobre o parto. A gente conheceu esse parto Le Boyer, que é super interessante. Falar que Londrina tem uma estrutura como essa, é fantástico. É aqui no Evangélico. Tem o site do Evangélico para você entrar em contato também. Você que quiser saber um pouquinho mais, conhecer. Tem até dicas também do que levar na mala, né, para maternidade. Tudo você vai receber lá, você vai encontrar lá. E esse curso que a Andriele comanda, na verdade, é gratuito, é aberto para toda a população. Então você, que é avó, você que é mãe, que você está vendo, ai, que gostaria de fazer, estou grávida, minha filha vai estar engravidando, eu quero fazer. Isso é importantíssimo, isso é muito legal. E todas essas dúvidas, esses mitos, a gente também vai tirar no curso, que é totalmente gratuito. Dura quanto tempo o curso? O curso são 7 aulas. Então, só para as mães ou os pais também podem fazer? Na realidade, esse era um ponto que eu ia até te dizer. O curso, ele não abrange somente a mãe, mas abrange também o familiar, o parceiro ou quem vai ajudar a mãe no cuidado com o bebê em casa. Então todo mundo pode participar. Queria agradecer, Jaque, que você veio, é um prazer recebê-la. Semana que vem a gente vai falar sobre a importância do aleitamento materno. Então você não perde não, quarta-feira que vem tem mais. Doutor, muito obrigado, um prazer recebê-lo. Doutor Gustavo Eduardo Vitorino, que é obstetra, prazer. Obrigada, Jaqueline Queirolo, psicóloga, que é importante a gente falar também. Essa questão cultural, porque está na cabeça, a gente vai, marca aí a cesárea que é mais fácil. Não é bem assim. Tem as vantagens e as desvantagens também, a gente tem que ponderar, tem que pesar muito bem. De repente, se o bebê está virado, não vai conseguir fazer uma cesárea, aí é um caso, não é verdade? Não vai conseguir fazer um parto normal, faz a cesárea. Ou tem outras questões também que são necessários fazer a cesárea. Daí a gente acaba fazendo. Em outra ocasião, por que não fazer o parto normal? Obrigada, Andriele. Eu te espero semana que vem, viu? Okay. Semana que vem tem